Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, que nós possamos, nessa noite, alimentar a nossa alma, né? Eu sempre digo que nós tomamos água, né? Vem a sede, a gente toma água, vem a fome, a gente se alimenta, mas muitas vezes esquecemos de alimentar a nossa alma, né? Alimentar a nossa parte espiritual. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, como sempre, é alimentar a nossa parte espiritual, né? Então, há vários corpos, né? E há várias necessidades, assim como fazer educação física, tomar água na hora certa, se alimentar na hora certa, alimentar a alma na hora certa, né? E para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, que Oxalá te abençoe, fique conosco. Tá bom? Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, nós agradecemos pela grande oportunidade de hoje, pelas bênçãos de hoje e pelos desafios de hoje. E rogamos a vós que permita a presença do nosso amado irmão Dr. Bezerra, que esteja conosco, com a sua comitiva do bem, da luz e da caridade, com todos os benfeitores, consoladores, doutrinadores, para que nos ajude no caminho da evolução. Que assim seja. Jesus cura o surdo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito boas todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, mais uma vez, trazido do livro de Marcos, né? Fala que Jesus cura o surdo. O texto fala que o mestre saiu da região de Tiro, passou por Sidônia e foi até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Nós já estudamos Decápole. Vixe, caderninho. Alguém lembra o que é Decápole? Decápole era a região onde se concentrava 10 pequenas cidades, pequeninas cidades. 10 lusitâneas, vamos dizer os distritos. 10 córregos ricos.
um pertinho do outro, com poucos quilômetros de distância entre um e outro. Eles juntavam aquelas 10 na região de Decápolis, ou seja, na região daquelas 10 pequenas cidades ou lugarejos lá. E aí, percebe que o mestre vinha numa caminhada, numa jornada grande, né? Trouxeram então para ele um homem surdo. Um homem surdo. É claro, trouxeram porque sabiam que ele podia curar, operava milagres e tudo mais. Vamos lá, nós vamos te levar lá. Certamente o homem aceitou, né? Alguém que sabia Libras naquela época, né? Falou para ele, Jesus, está aqui, vamos lá, Jesus, do céu. E ele, entendendo, né? Foi até lá. Acontece que, quando levaram esse homem, olha que interessante, homem surdo que falava com dificuldade. É meio contraditório, né? Então, ele era surdo, ele falava com dificuldade. Mas o mais interessante, tem alguns textos que vai dizer que ele era surdo e gago. Então, não se assustem se vocês acharem algum texto falando do mesmo assunto, chamando o homem de surdo e gago. Há surdos de vários níveis, né? E há aqueles surdos que acabam, a maioria deles, né, obviamente, acabam emitindo algum som na tentativa de se comunicar conosco, né? Ainda que sejam por sinais, eles acabam, por gestos, eles acabam emitindo algum som, né? Quem já teve a oportunidade de conversar, esses dias eu fui a um velório e um surdo que a gente chama de mudinho, é um surdo que a gente chama de mudinho, que a gente conhece a nossa família há uns 40 anos, pelo menos, né, Maria? Trabalhou com os meus pais, em pleno velório, querendo conversar comigo. E eu sabe que deve reinar o silêncio, né? E eu querendo ser discreto, eu falo, ai meu Deus do céu. Descoberto. Meu Deus do céu. Eu entendi 10%, ainda tumultuamos o velório, mas ele que não parava de falar. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? E ele não tem noção da altura que ele está, né? Afinal, ele é surdo, né? Mas eu tinha, e o povo estava perto também. Então, trouxeram esse homem gago, esse homem surdo, esse homem que falava com dificuldade, e pediram que Jesus impusesse as mãos. Aqui traz algumas revelações. Primeiro, a aceitação dele. A aceitação de ter ido até lá. Porque das pernas ele era boa. E se ele foi até lá é porque ele aceitava, né? Segundo, aqui fala da imposição das mãos, que é uma outra fonte de poder que nós temos, que é a imposição das mãos. Nós precisamos acreditar na energia que nós somos capazes de conectar e transmitir, transpassar para o outro, trazer para o outro em forma de bênção, em forma de cura, em forma de energia, né? Então, eu sinto muito quando ou eu toco em alguém, ou alguém aperta a minha mão, que tem horas que eu gostaria de não ter apertado, pelas coisas que eu sinto, ou pelo descaso do outro, ou porque apertou a minha mão não querendo apertar, ou pelo portal que se abre e você vê um monte de coisa que você não queria ver. É maluco isso. O toque, as mãos, a imposição das mãos,
E aí eu quero lembrar principalmente do pessoal do Reiki, né? O pessoal do Reiki, que tem esse instrumento fortíssimo, esse instrumento de trabalho, aqueles que dão o passe, né? Nas casas espíritas, que usam também as suas mãos, os sacerdotes, que usam também a mão como instrumento para canalizar energia e bênção sobre as pessoas, os pastores, e por aí vai. Então, na história da humanidade, as mãos sempre foi fonte de canalização, de luz, de cura, de bênção e de energia. E aqui, quando trouxeram esse homem, pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Ou seja, ele quis criar um clima e uma egrégora, uma redoma de energia, um círculo de energia, longe de tudo aquilo que ali estava. Ele criou um novo cenário, olha que interessante. Ele criou um novo cenário, feito quando nós tomamos um banho de proteção, colocamos a nossa roupa, a nossa guia, nós chegamos para o trabalho, tem toda a preparação da defumação, os pontos que são os cantos, ou seja, você sai daquela energia que você estava, você sai daquele cenário que você estava, você entra numa outra dimensão, e aí, eis que chega e recebe a tua bênção. Então, é todo atos preparatórios, né? Que a gente diria em outros segmentos, os atos preparatórios que vai nos levar à bênção. Então, ele retira aquele homem dali, leva ele para um outro cenário, para fora da multidão, e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos. Olha que interessante. Jesus retirou-se com o homem, ele colocou os dedos sobre o ouvido daquele homem, dos dois lados, viu, gente? Nos seus ouvidos, e aí ele cuspiu, e com a saliva tocou a língua daquele homem. Olha que interessante. Mas, pai, o que tem a ver? Não era o ouvido? Tem aquela historinha, né? Que a mãe levou o menino para benzer, numa benzedeira, e o menino não tinha as duas orelhas. Conhecem essa? Não? Conhecem? Aí levou o menino para benzer, e ele não tinha as duas orelhas. Aí a mulher com o raminho de erva falava: que Santa Luzia te proteja, que Santa Luzia te guarde, que Santa Luzia te ilumine, que Santa Luzia te abençoe. Vocês sabem quem que é a Santa Luzia, né? No popular. Protetora dos olhos. Aí a mãe falou assim: não, o olho dele é bom, ele não tem as orelhas. Aí a benzedeira falou assim: então, imagine se ele for precisar de óculos lá na frente. Que Santa Luzia te proteja, que Santa Luzia te guarde, que Santa Luzia te abençoe. Então, já está benzendo os olhos, que é, né? Mas não dá novidade lá na frente. Agora você pergunta: pai, mas o que tem a ver o ouvido com a língua do homem? É o ouvido lá, a orelha do outro com o óculos da, né? O que tem a ver o ouvido com a língua desse homem? Então, disse que ele colocou a mão nos ouvidos, cuspiu, e com a saliva molhou a língua do homem. Ai, que nojento! Nossa, Jesus era... Jura que ele fez isso? Se for para ter a cura, ele pode me cuspir inteirinho.
É ou não é? Se eu fosse leproso, ele falava, eu vou cuspir até a planta dos seus pés, mas você vai ficar curado. Eu falava, pode começar. É ou não é? Em nome da cura, vindo do mestre, e até vindo de costas. Já acabou a frente? Gosto aqui atrás. Porque, né? Privilegiado esse homem, né? Privilegiado esse homem. Então, conta que cuspiu a saliva e tocou a língua dele, olhando para o céu. E aí o mestre olhou para o céu e disse, Éfata. É isso? Que quer dizer, abre-te. Então, com esse milagre, né? Com esse milagre ou com essa cura? Ai, meu Deus. São os dois? Milagre ou cura? Milagre ou cura? Tem gente que está falando que são os dois. Valendo R$100. Milagre ou cura? Agora respondeu. Milagre, milagre. Até quem não falava, foi um milagre eu ouvir a voz hoje. Milagre ou cura? Milagre ou cura, filha? Você acha que é milagre? E agora alguém vai falar, mas pai, não é tudo igual? Nós já estudamos isso. É um milagre, é uma cura. O milagre, quando eles estão lá e um dos apóstolos fala, Senhor, manda esse povo embora para buscar comida nos arredores, na cidade. Sei lá, ou sempre troca a quantidade. Temos 3 pães e 2 peixes, ou 3 peixes e 2 pães, ou sei lá, eu faço um rolo dos números. Mas é mais ou menos isso. E aí o mestre multiplica aquilo. Aquilo é um milagre ou é uma cura? É um milagre. Então o milagre faz brotar aquilo que não existe. Olha que interessante. A cura trabalha em cima daquilo que já existe. Então é uma cura. Trabalhou sobre os ouvidos dele, sobre a língua dele, que já existiam. Então é uma cura, não é um milagre. Quando o mestre transforma a água em vinho, é um milagre ou é uma cura? É um milagre. Tinha vinho? Apareceu vinho? É um milagre. Está entendendo a diferença da cura e do milagre? Aquele cego Bartimeu, ou aquele Tibério, né? Que eu joguei ele na ribanceira uma vez aqui, pega esse homem, coloca na maca de novo. Aquele outro que desceram pelo telhado da casa, isso tudo é cura. Ele já tinha as pernas, mas não andava. Ele já tinha os ouvidos e a língua, mas não falava, não ouvia. Tudo isso é cura. Quando a coisa não tem e aparece, é um milagre. Entendeu? Então é milagre. Então ele olhou para o céu e disse, Éfata. Olhou para o céu e disse, Éfata. É certo que ele falou com o Pai, né? Então, Jesus aqui, o mestre, ele fez uma oração. Entendendo que a nossa cura, ela vem do alto. É isso. A nossa cura, ela vem do alto. Ela não é terrena. Ela acontece na terra, mas ela não vem da terra. Toda cura vem do alto. E aí ele diz, que quer dizer, abre-te, né?
imediatamente os seus ouvidos se abriram. Os ouvidos daquele homem se abriram. É como se tivessem vedados durante anos. Sabe quando entra água no ouvido e quando você consegue tirar a água, parece que ele faz um barulho, um negócio que eu não sei explicar, e você sente que agora foi, sabe? Eu falo que é o arroto do ouvido. Você está com aquela digestão que não se fez direito, e vai aquele desconforto, na hora que você dá aquele... né? Você fala, nossa, dá até um alívio, né? Porque não, agora minha digestão, agora a coisa assentou aqui. O ouvido também tem essa... Na hora que faz aquele barulho, você fala, nossa, agora saiu. E você ouve lá dentro, né? Você ouve, é maluco isso. Então esse homem teve o seu ouvido destravado, destampado, ou como ele fala aqui, imediatamente seus ouvidos se abriram e a sua língua se soltou. Então, os ouvidos e a língua foram curados. Mas, entenda uma coisa, quando nós falamos sobre o amor, por que o Mestre sempre nos amou muito? Por que o Mestre sempre nos amou muito? Vocês conseguem explicar? É só porque ele era o Mestre? O Mestre nos amou muito. Primeiro, porque ele... Eu vou colocar era, mas entenda que ele tá? É amado. Ninguém sentiu tanto o amor do Pai como o Mestre. Ninguém sentiu tanto o amor do Pai como o Mestre. Então ele conhece a força do amor, sabe como amar, e ele tem amor para dar. As pessoas que não conhecem a força do amor, que não se sentem amadas, também não têm amor para dar. Portanto, aquele que é surdo e que nunca ouviu, também não tem como aprender a falar. Olha que interessante. A conexão disso tudo, eu só sei o que é a caridade quando eu experimento dela. E depois eu posso colocá-la em prática. Não posso cobrar do outro aquilo que ele não tem para dar. Entende isso? Não posso cobrar do outro aquilo que ele não tem para dar. Portanto, o Mestre foi profundamente e é profundamente amado pelo Pai, que é o Criador, e ele sabe a força que o amor tem, sabe como é que ama, a intensidade do amor, o que o amor é capaz. Portanto, ele nos amou. Ele sentiu, ele experienciou. Ele sentiu a experiência do amor. Ele viveu o amor. É tipo eu dizer, falar, gente, eu sei o que eu estou falando. Né? Eu vivi, eu estive lá, eu vi, eu sei. Eu sinto. Mesma coisa o surdo. Olha, se alguém que nunca ouviu a voz de alguém, é claro que a língua não vai, mas como que eu vou? Tem alguns estudiosos que dizem que a fé também se conquista ou se aprende pelo ouvir. E não é que é verdade? Você ouve tantos testemunhos, tantas experiências, tantas histórias, você fala, poxa,
Não é mesmo que Deus existe? Tantos relatos, né? Olha, vai lá, porque lá eu tinha tal problema, vai lá, porque lá, nossa, agora eu vivo em paz, olha, vai lá. Cara, a fé também se chega pelo ouvir. E aí, ele fala, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Cada vez que nós estudamos um evangelho que fala que Jesus pediu que não se contasse a ninguém, é a mesma dele falar, vocês só contem para a torcida do Corinthians. Ah, não é? Como alguém que recebeu tamanha bênção, tamanha cura, nunca falou, o outro nunca andou, o outro nunca enxergou, a outra vertia sangue há mais de 10, 12 anos. Como que posso ficar eu calado como se nada tivesse acontecido dentro e fora de mim? Você conseguiria? Aqui por muito menos, não é? Uma porta de trabalho que se abriu, uma ferida que fechou, mãe e filha, ou pai e filho que retomam a amizade, o bom convívio, o resultado do exame que deu negativo. A gente já sai contando para meio mundo, né? Imagine você estar tete a tete com o mestre, receber uma cura dessa, não vou contar, ainda mais agora que eu estou falando, agora que eu vou contar. Imagina, antes acho que ele só falava, né? Eu vi ele, né? Fazia o gesto. Agora, além de falar eu vi ele, ele me curou, menino. Você lembra que eu não falava? Estou te ouvindo, olha, estou ouvindo tudo que você está falando. E conta aqui, conta ali, aí esse aqui já conta para mais 3, mais 4, mais 5. Não tem como não contar. O mestre faz isso, parece até ironia. Parece até brincadeira. Olha, mas você não conta para ninguém, hein? Vou te curar aqui, mas ó, bico calado. Eu sei que ele sofria ameaças. Por que começa a fazer isso, pai? Porque ele sofria ameaças. Estavam atrás deles. Os fariseus estavam esperando. Mas você não sabe que dia de sábado não pode fazer cura? Você não sabe que não pode apanhar as espigas? Você não sabe que seus discípulos comeram sem lavar as mãos? Você não sabe? Cara, o homem era vigiado 24 horas. Então, quanto menos alarde desse, melhor para a jornada, para a caminhada dele. Eu entendo o lado dele. Mas também ele tem que entender o nosso. Quando um caminhão de bênção cai na nossa vida, qualquer um de nós queremos contar. A gente chora, a gente se emociona, a gente treme por dentro. Quando o milagre ou a cura acontece, são horas de choro e dias tentando entender essa magnitude que aconteceu na nossa vida, e a gente fica se perguntando se a gente é merecedor, se a gente é digno. Como se Deus olhasse para isso, como se o mestre estivesse olhando para isso. Você merece, você não merece. Não. É por misericórdia. Vai na onda da misericórdia, está tudo certo. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Que homem é esse? Quem é esse homem? Né? Então, a pergunta é, o mundo de hoje está com o ouvido doente? Você está com o ouvido sadio? Você consegue colocar um filtro em tudo que você ouve? Discernir o que é verdade do que não é? O que realmente procede do que não procede? Ou você é aquele que ouve e precipitadamente já vai tirar satisfação sem digerir as coisas?
Porque se você está assim, você também é outro surdo. É outro surdo. E aí resolve soltar a língua na hora errada. Olha que interessante. É uma surdez coletiva e ao mesmo tempo uma surdez individual. Que não nos colocamos para ouvir o outro. Às vezes o outro está falando, eu não estou bem, está dando sinais, eu não estou legal. E nós, um cara de paisagem e surdos, não tomamos reparo disso. Depois, no dia que o outro está lá esticadinho, na última hora, aí você começa a voltar, verdade, ele vinha reclamando, ela vinha reclamando de tal coisa. Também uma reflexão, o que você anda ouvindo? Os canais, os noticiários. Tem gente que adora noticiário de crime, sanguinário. Tem gente que adora. De crimes hediondos, de coisas bárbaras. Já levanta de manhã e clique. O que você está ouvindo para abençoar o seu dia? Não é? Que tipo de energia você está trazendo para os seus ouvidos, para o seu ser e para o seu dia? O que você está ouvindo aí, esse lixo? Muda esse canal, pelo amor de Deus. Muda essa programação. Hoje, Netflix tem a escolha de filmes, você pode escolher. YouTube tem uns podcasts que eu amo, de aprendizado, de estudo e tudo mais. É ali que eu fico. Netflix, podcast, Netflix. É ali que eu fico. Vou de... como é que chama o nosso amigo que teve doente recentemente? Espírita, o mestre, Divaldo Franco, até a Lu. Conhece a Lu? Assistiram a Lu? Guru do Himalaia. São coisas edificantes. Porque tiro, morte, canhão e bomba, nós estamos cheios. Sangue, então, nem se fala. Já aconteceu, não vai mudar a sua vida. E o que você faz com isso? Saber que em São Paulo entraram num apartamento, ou num shopping, ou numa loja e deram 13 tiros e o que isso muda a sua vida? O que acrescenta na sua vida? Depois do segundo crime, numa cidade, no grande ABC, né, vamos dizer assim, na região de São Paulo, um idoso foi espancado até a morte. Está aí o que muda a sua vida. Uma criança que muda a sua vida. Que energias você está abrindo e quais os portais você está abrindo conectado com essa tela nesses canais. Está fazendo do seu ouvido um lixo. Aqui um que não ouvia. Aqui nós que estamos fazendo nosso ouvido um lixo. Também, aqueles que ouvem e agem de forma precipitada. Aqueles que ouvem, mas também o que ouve não coloca em prática. Como a gente sempre fala, né? Tudo que eu ensino aqui, tudo que eu trago aqui, primeiro é para mim. Porque os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Não pensem que eu estou fora, porque eu não estou. Não dá um palmo, meus ouvidos até a minha boca, não dá um palmo. Ou seja, então, primeiro, para euzinho aqui. Depois, para cada um que acolhe. Nós distorcemos
ou distorcem o que nós falamos. Presta atenção nos seus ouvidos. Não sei, acho que eu coloquei um vídeo essa semana no grupo da casa. A entidade conversa com o consulente, eu coloquei. Olha, o menino falou assim, tem uma pessoa assim, que era minha amiga, agora não é mais. E que agora está falando mal de mim, tudo quanto é canto, está me atrapalhando, está não sei o quê. A entidade estava com um litro de pinga, de marafa. E falou, você vai pegar o nome dela, vai escrever o nome dela, e vai pegar uma vela e vai colocar fogo. E pensa ela se afastando de você. Conforme vai queimando o papel, ela está se afastando de você. Está aqui a marafa para você queimar. Ela foi lá, jogou a marafa na pessoa e atirou fogo. Quer dizer, você distorce até o que a entidade falou. Pronto, já queimei ela. Mas o que você fez? A entidade falou, não, já queimei ela com aquela marafa. Não, mas não era para você queimar ela com a marafa. A entidade. Assim, não é caso real, obviamente. Mas assim, não, mas não era para você queimar ela com a marafa. Era para você usar ali no papel e queimar. Entendeu? A gente distorce o que houve. Outras pessoas distorcem o que nós falamos. Que ouvidos maldosos são esses? O que nós queremos com isso? Diante de alguém que nem ouvia. E eu termino dizendo, quando o mestre cura os ouvidos, ele liberta a língua. Então, ou seja, quando nós apuramos o nosso ouvir, quando a gente filtra o nosso ouvir, a gente está filtrando também o que a gente vai falar. Quando você deixa de distorcer o que ouviu, você aprende a repensar e pensar o que vai falar. Olha que interessante. E para você? Esse homem estava com o ouvido travado, conforme diz o Evangelho. E a pergunta é, o que é? Quando ele destravou o ouvido, ele destravou a língua. Olha que automático. Então, a ação do alto ou seja, a cura, ela nunca atinge uma só coisa. Aquele que passou a enxergar, ele passou a enxergar, ele passou a ser independente, ele passou a ser um trabalhador, ele passou a contemplar a beleza da vida. E foi só os olhos. Esse que foi curado do ouvido, soltou a língua, pode cantar, pode assoviar, pode falar, pode xingar, pode abençoar. Então, a cura, ela atinge aquele bem, aquela coisa, mas ela traz milhares de outros benefícios. Então, às vezes, a sua cura pode não vir da forma que você quer, mas ela vai atingir aquilo que você necessita. Quando que nós imaginamos que essa cura ia mexer com a língua do homem? Não é. Certamente a cura que você necessita, que eu necessito, nós necessitamos de cura, vai atingir tantas coisas em nós, que vai nos deixar pasmos, perplexos, diante da grandeza de Deus. Que assim seja. Deus Pai, Senhor de todas as coisas, Tu que conheces o nosso coração, sabe
as nossas necessidades, conhece as curas necessárias, onde é preciso destravar na nossa vida. Que Jesus, o nosso Mestre, possa impor agora as vossas mãos. Que o nosso Pai Oxalá caminhe entre nós com as vossas mãos sobre cada um de nós. Sinta-se tocado pelas mãos do nosso Mestre Oxalá. Com vossas vestes brancas, com a vossa luz irradiante, destravando não só os seus ouvidos, a sua língua para anunciar bondade, anunciar bênçãos, mas destravando todas as áreas necessárias da tua vida. Oxalá se faz presente, a luz divina se faz presente e a mão de Deus se coloca sobre ti, sobre mim, sobre cada um de nós. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Agradecemos pelo dia de hoje, pelas bênçãos recaídas nessa casa, sobre cada um de nós. Que ela possa se estender também grandemente a todos os nossos familiares, as pessoas que estão lá em casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos projetos, nas portas que estão se abrindo neste momento, e sobre os nossos ouvidos, a nossa língua, o nosso falar, o nosso pensar e o nosso ouvir. Que assim seja. Agradecemos nosso amado irmão Bezerra, para que retorne às suas moradas, nas casas espirituais com a vossa comitiva, deixando luz e paz sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A bênção, quem é de bênção. Eu não estou em condições de abraçá-los, mas sintam-se todos abraçados, eu estou ensopado.